Muito bem-vindo ao canal Valhalla Trade. Hoje é dia de fazer análise no Bitcoin, análise da semana. Fazer uma análise breve e bem explicativa para você saber o que você pode e não pode fazer essa semana no Bitcoin. Então, vamos lá para o vídeo. Então, está aqui no gráfico do Bitcoin. Como a gente pode ver, ele está aqui em uma resistência bem passada. Se a gente for dar uma olhada, tá bem aqui atrás mesmo, né? Em março, tá em uma zona de março e ele tá segurando aqui muito bem. Isso porque ele tá conseguindo segurar desse jeito. Se a gente for dar uma olhada aqui no CoinMarketCap, a gente tem a tabela de medo e ganância em extremo medo, né? A tabela vai de 0 a 25 em extremo medo. E a gente está em uma tabela aqui de 20, ou seja, extremo medo. E isso está prejudicando o Bitcoin de romper essa região aqui dos 91 mil. Tá prejudicando. O que é que significa para as pessoas que não sabem o que é que significa, rapidinho aqui, esse sentimento de extremo medo? Significa que pessoas estão deixando de comprar, algumas, mas a maioria estão vendendo suas posições. Então, quer dizer que, por que medo, né? Quer dizer que esse movimento aqui que o Bitcoin fez, né? Esse movimento que ele fez despertou medo nas pessoas que tinham negociações no Bitcoin. Tá? Então, quando essas pessoas acabam vendo que o lucro delas tá perto de acabar, elas começam a vender para elas saírem com lucro. Tá? Então, esse sentimento desperta, várias pessoas começam a vender, né? E então o mercado começa a ser um pouco desvalorizado. Então, é assim que funciona. Sentimento de extremo medo. Se a gente for dar uma olhada aqui no diário, no gráfico diário, é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem aqui uma figura gráfica que se chama ombro, cabeça e ombro aqui, né? Funcionou super bem. Depois dele aqui, a gente teve uma queda mais ou menos aqui de 22%, né? E o Bitcoin está nessa luta aqui para romper essa resistência. Temos algum momento, podemos saber algum momento que ele vai romper? Eu vou esperar o sentimento de medo e ganância mudar, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar operando outras criptomoedas. Mas vamos dar uma olhada aqui na dominância do Bitcoin. Me achar a dominância dele, basta eu escrever BTC.D, que eu acho a dominância dele aqui. Como eu posso ver, ele tá querendo, né? Tá querendo romper aqui essa resistência. Porém, eu só vou acreditar nesse rompimento após ele formar esse, esse fundo ascendente aqui. Tá? Como eu posso ver aqui, eu já vejo uma coisa interessante aqui na dominância. Eu vejo um ombro, uma cabeça e um possível ombro aqui. Então ele tem que formar esse fundo ascendente aqui. Aí daí eu posso acreditar em um possível rompimento nessa região aqui. 59%, ou seja, dos 91 mil. Bom, deixa eu voltar aqui. Gráfico do Bitcoin. A gente realmente precisa ter um fundo mesmo bem visível ascendente, né? Para a gente poder confiar aqui em um rompimento de verdade. É possível, né, se ele não formar um fundo bonito aqui ascendente, né? Ou seja, um fundo mais alto que o fundo anterior aqui, acho que seja bem visível, é possível que ele rompa, porém logo depois ele retorne aqui. Tá? Mas a gente precisa ter uma confirmação de um fundo bem visível, de um fundo realmente que seja bem visto ali.
Então aqui no Bitcoin, no momento, eu não vejo nada que a gente possa fazer, não temos confirmação ainda, né? Temos um volume baixo aqui de compra, né, comparado aos anteriores volumes aqui de venda. Então, isso não me dá segurança de eu entrar numa negociação agora, né? Então, a hora de negociar era quando o Bitcoin estava sobrevendido, tá? Só para ficar bem claro. Quando ele estava sobrevendido, eu tinha uma confluência ali no meu MACD, tá? Então, é isso. Pessoas que estão posicionadas depois que ele entrou aqui na zona de sobrevendido, estão lucrando aqui, basicamente, por enquanto, 9%, mais de 9% aí, um pouquinho, tá bom? Mas eu acredito que ele vai dar uma brincada, depois ele vai romper isso daqui. Porém, para mim ter uma certeza melhor e tomar uma posição, eu preciso ver um fundo ascendente bem desenhado, bem encorpado. Então essa foi a nossa análise aqui da semana. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, se inscreva e compartilhe esse vídeo aqui. Show?